Bom dia, vida linda! Laura Coval do Baú da Tia Sinhá. Vamos para a nossa live hoje! Sejam muito bem-vindos! Então vamos lá, hoje dia 4/3. E vamos, que nós já estamos trabalhando em um projeto, já demos início a um projeto da Opera Laser. E agora vamos fazer mais uma parte, talvez finalizar. Então vamos lá, já vou mostrar aqui, esperar o pessoal entrar, enquanto isso já vou me organizando por aqui. Isso, maravilha, vamos organizar as coisas aqui, pra gente poder trabalhar. Então já vou trabalhandinho aqui, enquanto aguardo o pessoal que vai chegando. Bom dia! Casa do Artesão Carambeí, aqui da Terrinha! Sejam muito bem-vindos à nossa live! Que delícia! Então, hoje estamos dando sequência à live anterior, da quarta-feira passada, na qual nós estamos trabalhando com um projeto idealizado pela Opera Laser, que é uma placa Garden, muito da fofa. Eu estou dando andamento a alguns detalhes aqui, enquanto aguardo o pessoal chegar. Santo, bom dia! Marilene, bom dia, minha linda! Então, só estou dando sequência aqui, só colando alguns elementos para a gente poder desenvolver o nosso projeto hoje. Um jeito bem tranquilo, bem bacana. Continua basicamente o mesmo jeito da live anterior. Não fiz nada de muito diferente. Só tô organizando aqui para facilitar. Aí colando aqui umas pecinhas pra gente poder dar uma sequência para ficar uma coisa mais lógica aqui pro nosso projeto. Enquanto eu aguardo o pessoal do... Bom dia, Tereza, minha linda! Vamos nós dar sequência para nossa placa da Opera Laser? Na verdade, eles enviaram para mim essa placa junto com outros projetos que eu já fiz, marcando a Opera Laser. Aí essa tinha ficado e eu não tinha conseguido tempo para fazer. Então, durante essa live, vamos ver se a gente dá uma adiantada boa ou praticamente finaliza. Finalizar bem, não sei, mas pelo menos vocês vão ter uma noção da sequência. Daí quem tiver interesse é só entrar em contato com eles da Opera Laser para ver se eles ainda têm esse projeto por lá, provavelmente sim. Mas pra gente dar uma sequência. Então na live anterior foi isso que a gente fez. Hoje eu só colei aqui para dar sequência. Vou colocar isso daqui. Provavelmente essa plaquinha eu vou deixar ela aqui, né? Então tem essa parte que vai aqui, esses elementos que nós vamos trabalhar ainda. Tem as flores aqui, eu já colei. Vai ter um coração aqui, tem essa parte que vem aqui. E é com essa parte aqui que nós vamos trabalhar e vamos fazer os envelhecimentos. Então, para nós começarmos, o que eu vou fazer? Avani, bom dia!
seja muito bem-vinda. Ai, que delícia, Carambeí entrou aqui na minha live hoje. Que honra! O povo da minha terrinha não entra. E hoje estão por aí, coisa boa. Então vamos lá. Eu vou começar pelo quê? Eu vou pegar esse jarro, né, que nós já vimos, esqueci o nome, esse regador que nós já havíamos iniciado na live anterior, e já vou passar uma tinta prata, tá? Vou usar uma tinta acrílica prata. Você vai usar a tinta que você tiver. Se você não tiver aqui, eu ia dizer PVA, mas PVA eu acho que aqui não é interessante não. Eu aconselho que use uma tinta acrílica que você tiver por aí, tá? Então, pegar essa tinta prata e vou passar aqui. Por quê? Porque esse jarro aqui, esse regador, ele vai... Nós vamos trabalhar com ele para ele ficar, para ele dar uma impressão de um daqueles regadores de metal. A pintura, ela é exatamente assim. Eu não quero uma pintura que fique lisa. Eu chamo de chapada, né? Pintura chapada, não quero não. Quero um negócio que fique mais... como se esse regador ele tivesse levado uns trancos por aí, porque aqui é a base. Então, as pinturas laureanas, elas são feitas em camadas, tá? Então, esse é o estilo laureano de ser. Para quem não sabe, pintura laureana, por quê? Porque meu nome é Laura Maria e as técnicas foram sendo desenvolvidas por mim durante muito tempo. E ando muito feliz em ficar sabendo que tem muitas artesãs que fazem live também e que estão utilizando as técnicas laureanas nas lives. Várias pessoas têm vindo até mim para comentar sobre isso, né? Me dizer, Laura, fulana de tal na live pintou com os dedos. Como você faz, né? Não que a gente tire os dedos para pintar com pincel, mas eu digo literalmente, né? Pintando com a mão, com o dedo mesmo, sem o dedo, usando como se fosse pincel. Isso me deixa muito feliz, que significa que aquilo que eu estou ensinando tem valor, né? As pessoas estão encontrando valor naquilo que eu trago durante as lives, as aulas gratuitas. E daí sempre quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né, para ter umas aulas exclusivas, organizadas, com passo a passo, tem o meu clube Baú Criativo, que fica na plataforma Hotmart. Você paga o valor de R$57 e você já tem acesso a todas as aulas anteriores que estão lá. Esse clube pela plataforma, ele já existe há muitos anos, mas pela plataforma, desde agosto do ano passado. Então significa que tem muita aula lá que você pode aproveitar para aprender técnicas bem bacanas, diferentes, né? E bem interessantes. Tem aluna minha por aí também que podem falar melhor do que eu, se vale a pena ou não. Você entra lá, paga o mês, tem acesso a todas as aulas anteriores. Se você vê que para você tem valor, que aprendeu algo interessante, você permanece, né? Não é algo assim que é obrigatório. Eu vou fazer a mesma coisa com a tinta prata por aqui, ó, na placa também. Porque, mas Laura, você fez toda uma pintura embaixo, vai esconder? Não, não vai esconder. Eu só vou ter alguns traços aqui, que nós vamos trabalhar com... Eu posso até pegar um pincel um pouco maior para mim facilitar, mas vai esse mesmo. Então eu vou fazer umas coisas bem assim mesmo, bem desse jeito.
E daí você consegue nesse mês de março, as aulas serão colocadas à disposição até essa sexta-feira, porque sempre as aulas são na primeira semana do mês, que elas estão disponíveis, e as aulas do mês de março vão ter a oportunidade de aprender 2 técnicas diferentes de bases, que você pode utilizar essa base em qualquer tipo de material, em placa, em caixa. São pinturas de base para auxiliar você no teu processo criativo, para você criar bases para as suas peças. Então as aulas estão bem bacanas. São bases bem diferentes, utilizando materiais bem acessíveis e que o efeito fica maravilhoso em qualquer tipo de peça. E daí, adaptando o primer, né, que a gente que já faz artesanato há um tempo sabe que tudo depende da base que a gente usa. Dependendo do primer que você usa, você consegue aplicar em vidro, em lata, em plástico, naquilo que você gosta de trabalhar. Todas as técnicas laureanas você consegue aplicar em diversas bases, contanto que se use o primer certo. Para quem não sabe dessa linguagem, o que é um primer seria um preparador para fixação da tinta na peça. Então existem superfícies que são muito lisas, são muito não são porosas, então você não consegue fazer com que a tinta permaneça, que haja uma fixação da pintura. Aí recorremos ao primer para fazer isso. Magiarte entrou, seja muito bem-vinda! Então, dando sequência à aula da quarta-feira passada. Agora, feito isso, eu vou deixar aqui. Ah, faltou um negocinho aqui que eu já vou fazer. Não sei nem se eu vou usar esse elemento aqui no meu projeto, mas já vou deixar para, se caso for usar, já está pintado também. Então, já só o restinho de tinta aqui. Viu que rápido, prático, maravilhoso? Agora eu vou pegar a mesma tinta branca que eu usei na aula anterior, ó, que é essa daqui, da Souvenir. E vou colocar aqui. O que vai acontecer? Vou limpar aqui. Então, a ideia para essa placa aqui é que ela seja uma peça que lembre bem um espaço de um jardim mais antigo, sabe? Aquela coisa mais rústica, que carregue um pouco de história. Então, eu vou pegar aquela tinta branca, é tinta, tá? Não é massa. Só que como eu não dissolvi, ela forma essa parte parece uma textura acrílica, ó. Mas nada mais é do que a tinta acrílica que você compra e ela vem bem espessa. Se você não dilui ela, ela vai ter esse aspecto aqui de textura, tá? Agora nós vamos, fechar aqui a minha tinta prata, que senão seca, né? Deus o livre. Eu vou usar um corante Souvenir verde. Como na última aula, na aula anterior, nós usamos a tinta com corante, né?
Foi isso que a gente fez para trabalhar. Eu vou trabalhar agora aqui na parte das folhas, tá? Vocês estão achando que essa aula vai ser bem legal, ou se vocês já estão achando ela muito legal, faz favor aí, compartilhe com os amigos, com alguém que você acha que vai gostar de aprender as técnicas que eu tô ensinando aqui. Então, ó, ficou um tom de verde e observaram, não sei se deu para observar aqui, que a tinta, que o corante, por ser a base de água, ele dá uma diluída na tinta. Ele dissolve a tinta aqui. Então, ela era bem grossinha, agora já ficou mais diluidinha, porque ele tem água, né? Corante é a base de água. Eu não quero esse verde aqui muito assanhado. Então, eu vou dar uma queimadinha nessa tinta. Eu vou pingar um pinguinho aqui de marrom. Acho que foi demais. Será? Não, agora eu vou ter um verde mais musgo. Ai, ficou melhor. O tom melhorou. Não faz mal se ainda aparecer um pouco do outro verde, não tem problema. Eu vou vir aqui nessa parte e vou vir com a espátula e vou fazer a cobertura aqui. Depois eu venho com o pincelzinho aqui. Ou já faço isso agora, né? Com a espátula mesmo. Aqui eu dou a primeira passada, ó. Bem tranquilo. Aí depois Maria, mas eu não gosto de pintar, eu gosto que fique aparecendo essa parte do MDF. Aí você adapta a técnica de acordo com o teu gosto pessoal, né? Para dar a tua identidade, a tua cara. O objetivo das técnicas que eu ensino é que você desenvolva a tua identidade artística a partir de alguns modelos. Não tenho intenção que ninguém faça cópia, mas se quiser também é livre para isso, mas indico que você vá se descobrindo e use as técnicas como inspiração, para você ver aquilo que você gosta, para dar a tua identidade para o trabalho. Aqui eu vou deixar dar uma secada, porque eu quero trabalhar um pouco aqui em cima ainda, tá? Só que eu vou deixar dar uma secadinha enquanto eu vou trabalhar por aqui. Então, nós vamos fazendo assim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrevendo aí, que hoje vamos ver se
seu Instagram não bloqueia com a Laura Maria, que na live anterior surgiu do além coraçõezinhos, um filtro que não sei de onde veio. Aqui tá dando umas borradinhas, mas eu não me importo, porque depois vem a parte de cima aqui da flor. Que é rapidinho mesmo. Mas Laura está usando uma cor que ficou assanhada, né? Não tem problema, nós vamos trabalhar no envelhecimento ainda. Então, aqui não tem crise. Desculpe. Aqui não tem crise com o negócio. Essa parte aqui a gente lembra que vai... Só tô ajeitando aqui um pouco essas laterais, que depois eu vou ter que fazer isso mesmo. Enquanto tô com a espátula, que é mais rápido. Porque aqui a gente vai pôr a parte que eu já iniciei antes. Agora eu vou ajeitar aqui. Folha. Posso até dar uma trabalhada se eu quiser, fazer nervuras e tudo mais. Mas nesse caso não é a ideia aqui. Vou olhando essa questão do mais para baixo, mais para cima. Que eu quero qual a sensação que eu quero dar com relação à folha aqui. Tá dando para enxergar direito, gente? Qualquer coisa, vocês avisem aí que eu tento melhorar. Agora eu vou dar uma secadinha. Nesse daqui. Não vai dar pra pôr, senão vai derreter. Peraí. Aí o que vai acontecer? Como eu estou utilizando tinta, naturalmente ela vai craquelar. Então, se pra você isso é incômodo, daí você usa pincel normal pra você pintar, porque ela vai craquelar, ó. Tá vendo? Aqui eu vou passar mais uma de mão. Ó, craquela bem, tá? Agora eu venho aqui.
Vou dar uns destaques para alguns elementos aqui. Então, essa folhinha aqui tá mais em cima. Ah, mas a hora parece que está tudo igual. Só que depois que a gente envelhecer, aí vai aparecer, tá? Tranquilos quanto a isso. Então, você vai usar bem o material aqui, ó. Aí. Então, essa parte, tranquilo, belezinha? Aí, agora... nós vamos para... Nossa, fiz um melequedo aqui que, nossa. Voltar para a placa. Então, a placa está assim, tá? O que faremos agora? Agora eu vou dar uma envelhecida aqui. Eu gosto de usar esse gel. Ele é... gel de efeitos, é da Suvinil também. Bem que a Suvinil podia me patrocinar, né? Essa aqui é a Corpinhão. Sandra, seja bem-vinda, minha linda. Então, Corpinhão aqui. Você pode usar luva se você se incomodar com a sujeirinha nas mãos aqui. Não tem problema nenhum. Vou pegar um pincel mais... Vou usar um pincel seco aqui, tá? E vou passar aqui. Tem que fazer isso nas laterais, tá? Da placa também. Mas... depois eu faço isso. Aí venho... pegar um jatozinho de água aqui. Dá uma limpada. Então, no momento está assim. Agora eu vou deixar do lado aqui, por enquanto. Vou vir pra cá.
Fazer a mesma coisa aqui. Laura, não tem esse gel. Se não tem esse gel, você usa o envelhecedor que você tiver à sua disposição, né? Não é que a gente é capaz de fazer umas gambiarrinha aí? Aí está assim. Deixo aqui. Aí aqui para fazer esse acabamento aqui, eu já vou colar. E aqui vai ter que secar, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês na live, mas não tem problema. Eu conto aquilo que eu vou fazer, porque eu tenho que esperar isso daqui secar um pouco, daí depois vocês veem o resultado pronto. Unir bem certinho aqui. Porque aqui tem muita coisa pra fazer. Tem que fazer o acabamento da parte lateral com a tinta branca. Organizar bem essa cor das laterais do verde. Mas aqui eu só vou deixar coladinho para vocês terem uma noção de como vai ficar. Como eu falei, as lives são uma inspiração, né? Se você quer bem o passo a passo das coisas, peça com início, meio e fim, aí tem o clube. Ó, aqui faltou tinta. Ui! Tá molhado aqui. Faltou tinta nesse meinho aqui, ó. Tá vendo como tá aparecendo? Marrom, não tem problema. Pois eu vou organizar isso para que fique tudo bem certinho. Só que aqui tá bem molhadinho, ele vai ter que secar primeiro. Aqui ele vai escurecer, por quê? Porque eu vou envelhecer também. Mas isso vai ficar para depois. Vou fazer isso daqui aqui também. Então, técnicas laureanas são pinturas em camada. Ó, aqui já sujou com o verdinho. Ai, que porquis tem... Não, vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão ver o final da história. Como nós vamos trabalhar com todas as cores de acordo com o projeto, com as peças do projeto. Não existe desespero, porque se for para ser desesperador as coisas, não tem razão de ser de você ficar buscando coisa que te deixa infeliz, né? A arte tem que ter propósito, claro, a minha tem, mas não pode ser uma coisa para que traga peso para tua vida. Por isso que eu gosto de fazer as técnicas de forma livre, leve e solta. E o resultado final é sempre muito maravilhoso. Pro meu gosto. E dá tudo certo no final. Ficou muito marrom com marrom, né? Não dá pra enxergar. Aqui. Então, ó, a princípio tá assim. Ui, tem muito brilho. Mas a princípio tá assim. Aí agora... esse coração tem que pôr um pouco de... Vamos colorir esse coraçãozinho aqui, né? Então, vamos lá.
Aqui eu vou pegar uma base do branco. Vou pegar o vermelho. Não que necessariamente tem que ser o coração, tem que ser vermelho. Aqui ele vai ficar meio róseo, mas não tem problema. Vou mostrar um truquezinho aqui. Vai ficar rosa, ó. Claro, misturei na base branca. Tem que tacar corante aqui para que fique vermelho, senão não fica. Mas não é o nosso caso aqui. Dá uma texturinha aqui. Venho com corante. Passo aqui, vou dar uma secadinha. Como é que eu vou fazer isto? Tá? Aí você seca direito. Como eu falei, eu tô fazendo aqui só pra trazer essa noção pra vocês. Aí está pronto. O que estão achando? Acho que vai dar bom? Então, ó, aí está o coração. Aí agora, volto pra cá. Vou pegar uma lixa. Agora sim, vou dar uma passada de lixo aqui. Uma lixa fina, tá? Lixar não é força, é movimento. Então a placa está assim. Aí o que nós vamos fazer aqui para que isso dê uma subidinha aqui, para que dê um arzinho mais, um up maior. Então aqui, deixa eu olhar.
Ó, se eu deixar assim, vai ficar tudo igual, né? Não vai ter diferença nenhuma em relação à placa aqui. Então, eu vou trabalhar para que essa placa, ela tenha nuances diferentes, luzes diferentes e essas ripas, elas tenham um contraste maior. Então, como eu já expliquei, nós trabalhamos aqui em camadas. Então, agora eu tenho opções. Eu posso fazer essas marcas aqui usando tinta, posso fazer o uso do próprio corante, ou eu posso pegar uma tinta mais escura para trazer um contraste. Eu vou usar uma tinta mais escura aqui, vou pegar uma tinta acrílica. Deixa eu ver se eu tenho uma mais pronta aqui já. Então, estamos um pouquinho... Vou usar uma tinta mais escura aqui. Não esqueça de sempre misturar a tinta, porque senão os pigmentos, eles não se misturam bem, principalmente se a tinta tá parada há um tempo, né? A gente tem que mexer bem para que a tinta, os pigmentos possam se organizar dentro do pote. Esse daqui é uma cor bem escura, não é preto, mas é um marrom bem escuro. Vou pegar um pincel, uma cerda mais firme. Venho aqui. E vou trabalhar aqui bem nas marcas. Que vão se formando. Vocês lembram que a gente tinha dado uma leve destruída aqui nas laterais do MDF? Ó, então agora surgiu a hora de fazer isso daqui. Se você gosta de fazer as laterais com o pincel chanfrado, molhado, aí você faz. Cada um tem um jeito de trabalhar com essa questão de sombra, né? Tô pegando bem na virolinha aqui para eu ter firmeza na mão. E daí eu vou fazendo, vindo um pouco mais. Acho que nessa live eu vou conseguir mostrar pra vocês só uma parte daqui, tá? Não vai dar tempo de fazer tudo, senão vai ficar muito longa. Mas eu vou fazer umas partes aqui, só pra vocês terem noção do que vai acontecer durante o processo. É bem tranquilo, é bem fácil. É só ter firmeza, mas ao mesmo tempo uma certa delicadeza. Eu vou fazer esse escuro aqui nas laterais também, tá? Aí é aquilo que eu falei, se você não se identifica com uma pintura mais largada, você vai fazendo, usando... Eu não quero
luz, sombra do chanfrado. No meu caso, para esse projeto, eu não quero algo óbvio. Eu quero um envelhecimento mais condizente com a realidade de um envelhecimento de um processo natural, né? O envelhecimento do processo natural, ele não é feito de forma linear, né? Não vai acontecer num movimento chanfrado, assim. Ele vai acontecer de uma forma mais irregular. Tem partes que vão escurecer mais no processo, tem partes que vão escurecer menos no processo. Então, tudo depende do estilo do envelhecimento que você busca para o teu projeto. Os envelhecimentos das técnicas laureanas, eles buscam algo mais realista do que um envelhecimento que tem um estilo mais fabricado. Então, você está falando mal do envelhecimento aqui. Não. Tô falando mal. Tô falando que o meu estilo de envelhecimento, ele preza por uma naturalidade do processo, da história da peça que passou por não sei o que, por não sei o que. Então, é um envelhecimento assim. Não vou fazer na placa inteira, porque não vai dar tempo, porque eu quero trabalhar com outros elementos. Então, só vou mostrar para vocês aquilo que vai acontecer por aqui, para vocês terem uma noção, tá? Então, agora eu venho novamente com a tinta branca. Aqui eu posso pegar um pincel também, um cerda, mas não é cerda firme esse. Pode ser desse pincel aqui mesmo, não queria tão largo, queria mais estreito. Esse daqui. Então, vou pegar a tinta branca. Pegar uma sujeira do envelhecedor aqui, ó. Por aqui. E vou dar uma iluminada aqui. Depois dessa iluminada, eu vou conseguir perceber aonde eu preciso de mais sombra. Isso vai facilitar o processo, tá? Então, aí eu olho onde eu preciso de mais sombra. E eu venho com o pincel do lado certo, de preferência. Tô com pressa, porque não deu pra fazer quase nada. E venho trabalhando aqui com aquilo que vai me trazer uma sombra maior.
vendo? Aqui tá bem marcado, né? Então aqui a gente vem. Então, firmeza, ao mesmo tempo leveza. Firmeza pelo fato de eu pegar na virola aqui do pincel. Ao mesmo tempo, uma certa leveza. Tá? Aí, aqui... Tá, eu vou fazer isso... nesse jarro aqui, ó. Ó, tá na hora de terminar a live já. Nesse jarro aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer bem a separação dos elementos aqui, ó. Vou tirar daqui pra parecer melhor. Vou usar bem... Ó, se não tiver dando pra ver, vocês falem que eu tento melhorar aqui. Vou fazer bem o envelhecimento e a separação das partes aqui do jarro. Ai, meu Deus, sempre esqueço a palavra regador. Então, aqui vai ficar claro o porquê daqueles machucados que eu fiz no MDF. Ó, então aqui já fiz uma separação. Tem que pôr o dedo, tem que fazer pintura a dedo, Laura Maria, não dá pra usar só o pincel. É que assim, eu uso o dedo, não é pra dar show, gente, eu uso o dedo porque eu tenho que sentir, eu não sei se tem como explicar isso, mas eu tenho que sentir a peça, sentir a cor. Sei lá. Então é muito particular. Por que os outros pintam com o dedo, não sei. Eu parece que fica melhor. Entre em contato com a natureza do objeto. Ai, ai. Isso é coisa da Laura Maria. Então, eu já vou para a outra cor da camada. Então, só para vocês terem noção do que eu vou fazer depois. Tá, então, ó, aqui, lembra que a gente fez uma textura? Então, tem uma razão de ser a textura, tá? Ela vai trazer esse aspecto do envelhecido natural para a peça. Tá, então eu vou fazer isso aqui,
Vou fazer isso depois que eu envelhecer, que secar isso daqui, eu vou dar uma envelhecida, mas a princípio o negócio tá ficando... Tá vendo como vai destoar se eu não envelhecer essas flores aqui? Pode ser, pode deixar, é um estilo, não faz mal. Aqui vão cores ainda na placa, para não ficar, vai luz, sombra, para diferenciar, né? Vou usar cores aqui ainda, mas só para vocês terem uma noção do que vai acontecer, tá? Então, uma coisa vai ser uma coisa, outra coisa vai ser outra coisa, mesmo que todos venham dessa questão do ferro. As cores aqui vão ser ampliadas, vai ter um diferencial. Mas, basicamente, o que eu vou usar para fazer esse envelhecimento ali, para dar esse ar mais rústico, que eu gosto. Então, aqui eu vou usar... uma tinta na cor, não é essa. Uma tinta que é uma cor de telha. Vou usar um amarelo depois. Vou pegar esse meu pincel aqui, só vou dar uma limpadinha. Quero só dar uma secadinha aqui. Nossa, já devia ter terminado essa aula? Senhor do espaço. Nossa, tem 3 pessoas. Que maravilha! Não tô sozinha? Aura, seja bem-vinda! Vai ar quente, tem que esfriar, né? Senão arregasca o pincel. Umedeço. Aí aqui, vou vir com escuro de novo. Pra vir na lateral aqui. Mas daí misturou um pouco as cores no pincel, misturou. Que eu tava usando aquele laranja para fazer a ferrugem, agora eu vim com escuro. Aqui eu vou trabalhar com a luz e sombra para que crie dimensionalidade na peça. Aqui tem que ser mais escuro.
vendo? Limpo o pincel. Venho. E vou especialmente trabalhar aqui na parte da ferrugem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhando com esse formato em toda a peça, aqui na alça, em tudo, tá? O amarelo, ele vai entrar aqui. De forma bem eu posso usar aqui, se eu quiser, o azul turquesa para fazer o zinabre. Então, tudo vai daquilo que eu espero da peça. Aí eu vou usar a cor certa para aquilo que eu quero. E eu vou trabalhando na questão da luz e sombra. Então tá assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui na parte, nessa parte aqui, vou fazer isso na lateral, tá? Na placa, eu vou vir com mais cor aqui. E daí vou ainda trabalhar com o laranja e com o amarelo. Depois que eu finalizar essa peça, daí eu mostro pra vocês qual que é o resultado, tá? Aqui, se eu quisesse, eu poderia manter assim, mas eu não vou manter assim, porque eu quero que as peças, elas se integrem, mas elas tenham uma... ao mesmo tempo que você vai ver que é um projeto integrado, ele vai ter bem separado cada um dos elementos que vão compor a peça. Então, a ideia é uma placa de alumínio com envelhecimento, com cores. Eu vou usar ainda algumas cores aqui para dar um destaque em cada uma dessas partes que eu fiz, dessa parte do ripado que foi feito, tá? Vou fazer o envelhecimento certo, a parte da sombra, que eu não fiz em tudo, nas laterais também. E vou trazer mais cor aqui para fazer uma separação, tá? E daí vai ter essa peça, falta envelhecer isso daqui, que vem aqui. O coração, a outra parte, e aqui eu tenho escrito Garden. Aqui essa pintura dos elementos foi a coisa mais fácil do mundo inteiro, né? De fazer, simplesmente peguei a cor que eu fiz para fazer essa pintura dos miolinhos aqui e juntei, tá? Então, no final, a peça, ela vai ficar o conjunto aqui. Tá do lado errado, né? Eita, Laura Mari! Aqui. O conjunto vai ficar basicamente isso daqui, só que com a pintura certa. Mas a parte da base, praticamente pronta. Aí, a partir disso, você vai conseguir construir de acordo com o teu gosto, com as cores que você quer.
fazendo a pintura do jeito que você quer. Então, falta envelhecimentos, vou ser repetitivo. Falta os envelhecimentos aqui das flores e das cores. Então, ó, basicamente, a parte de base é por aí. Então, agradeço pela presença, pela paciência. Beijo no coração de cada um. Uma linda, maravilhosa, uma linda e maravilhosa quarta-feira para vocês. Beijos, até.